Hi everyone, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, dando continuidade à nossa última aula, na qual nós começamos a trabalhar com o passado simples, em inglês, eu gostaria de responder, junto com vocês, as atividades que estão lá na página 535 do segundo módulo da nossa apostila, tudo bem? E o que a questão número 1 dessa página diz? Você ouvirá uma música da banda britânica Coldplay, intitulada Viva la Vida. Então eu vou colocar lá no nosso grupo do Facebook o videoclipe dessa música. Eu recomendo fortemente que vocês o assistam, não só porque esse vídeo dialoga bastante com a letra da música que a gente vai analisar mais adiante, mas também porque é um bom exercício de listening, ouvir a música e tentar acompanhar o que é cantado na letra dela, lendo a letra, tudo bem? Então, dando continuidade ao enunciado da questão. Antes, porém, faça uma breve leitura do depoimento que o baixista do grupo deu sobre o álbum homônimo, ou seja, de mesmo nome, no qual a canção foi lançada para a revista Rolling Stone. Então, eis o baixista da banda, o Guy Berryman, e que estratégia a gente pode utilizar para a leitura dessa quote ou dessa citação do Berryman? Tentar identificar algumas das palavras-chave desse parágrafo. Normalmente, as palavras-chave de um texto são os núcleos dos sintagmas nominais dele, tudo bem? E uma das palavras-chave que a gente encontra nessa citação é artwork, ou o projeto gráfico do disco, ou o trabalho artístico dele. E o que ele fala sobre essa artwork? Que é relacionada ao álbum Viva la Vida, e que ele é baseado em quê? Quando ele diz on the idea of revolutionaries, na ideia de revolucionários. Eis um cognato com o português. Ele também menciona um viewpoint, ou um ponto de vista. E o que ele fala sobre esse ponto de vista que é expresso em determinadas partes do álbum? Ele afirma: There's this slightly anti-authoritarian viewpoint. Então, há esse ligeiro ponto de vista anti-autoritário that's crept into some of the lyrics, então, que estão presentes em algumas das letras. Lyrics são letras de música. And it's some of the payoff. Então, trata-se de uma espécie de compensação between being surrounded by governments on one side, então, entre estar rodeado por governos, por um lado, but also, mas também, we're human beings with emotions and we're all gonna die. Então, mas também o fato de que somos todos seres humanos com emoções e vamos todos morrer. And the stupidity of what we have to put up with every day. E a estupidez com a qual nós temos que lidar todos os dias. Aqui ele fala sobre a efemeridade da vida. Número 2. Observe a capa do álbum e estabeleça uma relação com a descrição feita por Berryman no texto 1. Então, como que é feito esse diálogo entre todos esses aspectos que ele mencionou na citação e o projeto gráfico do disco? A imagem escolhida para ser colocada na capa do disco é uma pintura que está lá no Museu do Louvre, como o source ou essa fonte indica, intitulada Liberty Leading the People. Então, a liberdade guiando o povo, datada de 1830, e que representa de um modo um tanto idealizado a Revolução Francesa. Daí a ideia de revolutionaries mencionada pelo artista. E ao centro da imagem, a gente encontra o título do disco
ao qual ele também se refere na quote da revista. Número 3. Qual o sentido do conectivo hence presente na última linha da citação? Adição, conclusão, contraste, etc. Lembrando que os conectivos de um texto são responsáveis pela coesão, ou seja, pela conexão entre as diferentes partes dele. Então, depois de toda a descrição que ele faz mencionando a humanidade de cada um de nós, ele afirma: hence the album title. Então, trata-se de um conectivo de causa e efeito. A causa ou o motivo pelo qual o título do álbum é Biba la Vida são esses traços de humanidade que nós temos mencionados anteriormente pelo autor da fala. Para o português, a gente traduziria hence como portanto. Número 4. Circule no texto 1 uma expressão correspondente ao verbo haver em português. No caso, é a expressão theirs, que aqui está no singular, porque se refere ao vocábulo viewpoint, um ponto de vista. E lembrando que se trata também da contracted form, ou seja, da junção da palavra there com o verbo is. Se essa expressão fosse utilizada no plural, como que ficaria? There are, ok? Logo a seguir, vocês encontram uma definição do Cambridge Dictionary Online, que é um ótimo dicionário online e gratuito que eu recomendo que vocês utilizem nos estudos, para a categoria gramatical idiom. E o que essa definição diz? Que os chamados idioms em inglês consistem em a group of words, um grupo de palavras, whose meaning considered as a unit, então, cujo significado considerado como uma unidade é diferente, is different from the meaning of each word considered separately. Então, é diferente dos significados de cada palavra quando considerada de forma separada. É o que a gente chama em português de expressões idiomáticas, que são expressões com significado específico e com palavras fixas, cujos significados isolados são diferentes. E muitas vezes a interpretação dessas expressões idiomáticas está relacionada ao conceito de metáfora, que é um recurso estilístico que, tal qual em português, consiste em uma comparação implícita. Qual o exemplo que a gente encontra aqui nessa definição? A expressão shoot yourself in the foot, que é dar um tiro no pé, que é uma expressão idiomática that means to do something that hurts yourself, que significa fazer algo que prejudica você mesmo. Número 5. Faça uma breve leitura da canção. Identifique os idioms ou as expressões idiomáticas que possuem os significados listados a seguir. O primeiro deles é dar uma ordem, que é expresso na canção por meio da expressão give the word. E onde que ela aparece nas lyrics da música? Quando o eu lírico, o personagem narrador dessa canção, afirma: seas would rise when I gave the word. Então, mares poderiam subir sempre que eu dava uma ordem. Percebam que, de forma isolada, give the word a gente traduziria como dar a palavra. Trata-se de uma metáfora para dar uma ordem. E esses mares subindo significam que essas ordens que o eu lírico dava eram sempre obedecidas. Letra B. Correr um risco na esperança de ter um bom resultado, que aqui aparece na expressão roll the dice, que é jogar os dados, se a gente for traduzir as palavras isoladamente. E como que ela aparece na canção? Quando o lírico afirma
I used to, ou seja, eu costumava roll the dice, jogar os dados. E a seguir ele afirma, feel the fear, sentir o medo in my enemy's eyes. Então, nos olhos de quem? Dos meus inimigos. Lembrando que esse apóstrofe S indica a ideia de posse. Os olhos que pertencem aos inimigos. Letra C. Ter controle sobre algo. Aqui expresso pela expressão hold the key, que se a gente traduzir de forma isolada, significa segurar a chave. E como que esse idiom aparece na canção? Ele afirma no passado, 1 minute I held the key. Então, num minuto, num momento, eu tinha controle sobre a situação, eu segurava a chave, se a gente for traduzir literalmente. Next, the walls were closed on me. Então, e a seguir, todos os muros estavam fechados para mim. Questão número 6, do Enem 2010. Letras de músicas abordam temas que, de certa forma, podem ser reforçados pela repetição de trechos ou palavras. O fragmento da canção Biba la Vida, por exemplo, permite conhecer o relato de alguém que, letra A, costumava ter o mundo aos seus pés e, de repente, se viu sem nada. Por que essa opção faz sentido? Porque toda a letra dessa canção é estabelecida por meio da oposição entre dois momentos da vida do eu lírico, o passado e o presente. E como que esses dois momentos são marcados por meio de quais expressões de tempo? Lá no início da música ele afirma I used to rule the world, então eu costumava mandar no mundo, lembrando que a expressão used to é utilizada em inglês para se referir a hábitos ou ações do passado que não ocorrem mais. E logo a seguir ele diz, now, agora, no presente, in the morning, I sleep alone. Então, agora, pela manhã, eu durmo sozinho. Pouco depois ele afirma, I used to roll the dice. Então, eu costumava jogar os dados ou eu costumava correr riscos. Mais adiante ele afirma, 1 minute I held the key. Então, num minuto, num momento, eu tinha a chave, eu tinha controle sobre a minha vida, sobre essas situações descritas. Next, the walls were closed on me. E a seguir, todos os muros estavam fechados para mim. E lá no fim da canção, o que ele afirma? And I discovered... O que ele descobriu? That my castles stand... Então, que os meus castelos estão sobre o quê? Quando ele afirma upon pillars of salt and pillars of sand. Então, pilares de sal e areia. Não havia uma base sólida para todos esses aspectos da vida dele que ele listou no passado. E essa ideia de algo que acontece repentinamente é expressa na expressão 1 minute. No minuto, ele tinha controle e depois aconteceu tudo isso. Letra B. Almeja o título de rei e por ele tem enfrentado inúmeros inimigos. Por que a letra B não está correta? De fato, ele cita inimigos quando ele diz feel the fear in my enemy's eyes, mas ele diz que ele costumava sentir esse medo, não é algo que ocorre hoje em dia. E como que a gente sabe que ele era um rei? Quando ele afirma, listen as the crowd would sing. Então, eu costumava ouvir as multidões cantando o quê? Now the old king's dead, long live the king. Então, agora o antigo rei está morto, vida longa ao rei. Mas em momento nenhum da canção ele afirma que ele gostaria de virar rei. Pelo contrário, ele descreve como a vida dele era
enquanto ele de fato estava no trono. Letra C. Causa pouco temor a seus inimigos, embora tenha muito poder. Bom, a letra C a gente já descarta de cara, porque ele afirma justamente o contrário, que no passado, enquanto ele era rei, ele sentia o temor nos olhos de seus inimigos. Letra D. Limpava as ruas e com seu esforço tornou-se rei de seu povo. Na letra, quando ele diz sweep the streets I used to own, ele está dizendo que ele, hoje em dia, varre as ruas que ele costumava possuir. Então, letra D, não. Letra E. Tinha chave para todos os castelos nos quais desejava morar. Não. A letra E também está errada, porque ele utiliza essa imagem da chave como uma metáfora, como a gente viu anteriormente, para dizer que ele tinha controle sobre diferentes situações da vida dele. De repente, ele se viu sem tudo aquilo que ele descreveu. Então, a opção que é correta é a letra A. E a questão final desse capítulo pede que vocês completem essa tabela com exemplos de verbos irregulares no passado presentes nessa canção que a gente acabou de abordar. Qual delas significa segurar no passado? O verbo held, passado de hold, com O. Ser, was, no singular, ou were, no plural. E dar, no passado, vira gave, que na forma infinitiva, give, com a letra I. E quanto às regras gramaticais dos verbos regulares, que a gente viu lá na nossa última aula? Como que a gente poderia completá-las aqui? Em geral, acrescenta-se a terminação ED aos verbos regulares no infinitivo, ou seja, nas formas originais deles, para formar seu passado. Por exemplo, o verbo work, trabalhar, no passado vira worked. Se o verbo termina em E, acrescenta-se somente a letra D, tal qual na palavra closed. Então, close, de forma isolada, no infinitivo é fechar, no passado, closed. Já se o verbo termina em Y, troca-se o Y por IED, por exemplo. Study, estudar, no passado vira studied. So, folks, that's all for today. Se ficar qualquer dúvida, podem me avisar, tudo bem? See you!